Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você sempre o melhor da informação. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos irmãos que se preocuparam, que oraram por nós, os irmãos que estiveram aí a perguntar como é que estava a saúde do ancião. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos, né? Nós já estamos juntos e eu quero falar agora sobre as Testemunhas de Jeová respondem à reportagem do SBT. Eu quero já mandar um abraço para todo mundo que está presente e, ao mesmo tempo, agradecer a você que colaborou. Nós já batemos aí o recorde de 16 mil associados aqui no nosso canal. Que bom, graças a Deus e a você que tem colaborado com isso. Bom, vamos lá. Você se lembra desta revista Sentinela, que você está vendo aí no fundo, né? Essa é uma das ilustrações de A Sentinela. Você percebe um pai desligando a TV, a mãe, né? Assim um pouco como que assustada, mas ao mesmo tempo disfarçando as crianças que viram as costas para a TV. Irmãos, olha, é simplesmente absurdo o que a organização, o corpo governante tenta fazer com a cabeça das Testemunhas de Jeová. É simplesmente absurdo. De fato, são pessoas que precisam muito, são dignos de dó, dignos de pena, porque são pessoas que vão sendo enclausuradas dentro de um sistema que não lhes permite sair. É um processo realmente diabólico. Só para lembrar essa sentinela, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu gostaria de considerar com vocês, e vejam só, porque você sabe que a reportagem do SBT foi ao ar. Antes da sentinela, eu vou ler para vocês, as mensagens que eu recebi, praticamente todas, quase que sintetizaram a mesma fala, né? Mas olha que interessante a resposta que está sendo dada às testemunhas por causa da reportagem no SBT. Olha só a resposta que interessante. Boa tarde, meus irmãos. Neste final de semana, o SBT exibiu uma reportagem caluniosa sobre as Testemunhas de Jeová. Bom, a pessoa que escreveu isso, ou ela é muito mal intencionada, ou ela não quer enxergar os fatos, mas provavelmente foi um ancião, então ele é mal intencionado. Trata-se de apóstatas que querem se promover a todo custo e difamar a organização de Jeová. Gente, olha, eu acho interessante. Qual é o ganho, por exemplo, que eu teria de vir aqui e falar da organização das Testemunhas de Jeová simplesmente por falar, só por falar? Os caras acham que eu tenho tempo a perder com isso? Os caras acham que o pessoal que fez a reportagem tem tempo a perder com isso? Como se eles tivessem, né, assim, um tesouro valioso que está todo mundo com inveja, que é tomar deles. Então ninguém tem tempo a perder com isso. Se você é testemunha de Jeová e está me assistindo, abra a sua mente. Existe algo muito maior envolvido nesse negócio, né? Então, veja só, trata-se de apóstatas, né? Agora, veja só que interessante. Primeiro, eles colocam, trata-se de apóstatas querendo denegrir a imagem da organização. Mas por que eles não permitem a pessoa dar uma olhada na reportagem? Não é? Já que a reportagem é falsa,
são apóstatas, por que não pode ver? Olha só que coisa interessante. Se vocês receberem um link de alguém com essa reportagem, instrua o irmão a não repassar esse tipo de reportagem, pois assim estaremos apenas divulgando o que os apóstatas querem. Pessoal, olha a que nível a coisa chegou. Uma reportagem bem feita ali no SBT, onde foi exposto que eles precisam de duas testemunhas. Eu acho que o ponto alto da reportagem foi quando o repórter colocou, muito bem colocado, que é impossível ter duas testemunhas na hora de um abuso sexual. Para mim, esse foi o ponto mais alto que nós tivemos ali. E aí, olha só que coisa interessante. Eles vão colocar a situação de uma maneira como se as testemunhas não devessem ver e não devem repassar, porque isso é coisa de apóstata. Gente, a mídia secular, olha que coisa. O departamento jurídico de Betel já está cuidando desse assunto. Eu acho interessante que o departamento jurídico de Betel, já cuidou desse assunto. Sabe como? Tentando esconder, que é só o que eles sabem fazer, não é? Os fatos contra tais não há argumento. O que o departamento jurídico de Betel tentou fazer? A reportagem falou. Eles entraram com recurso, o desembargador não aceitou o recurso deles, porque o recurso deles é que deveria se parar a investigação. Sempre que a sociedade Torre de Vigia ela passa a ser investigada, como eles têm dinheiro do povo, né, para gastar, então eles vão acima, investem mesmo, pagam bons advogados para esconder a podridão que tem lá, né? Então ele diz assim, olha, recentemente nós recebemos instruções como agir em assuntos que envolvem a mídia. Por gentileza, recapitule a informação e orientem os publicadores a não fazer propaganda para apóstatas. Como eles jogam baixo. Como esse pessoal é desonesto. Então essa revista, né, que eu estou apresentando aí para vocês, ela nos mostra o seguinte. Veja que interessante isso. Vamos trazer para você aqui. Eu vou desaparecer não, tá bom aí. Ó. Veja só que interessante. Essa revista aqui, ó. Cadê a revista, Jesus? Cadê a revista? Vamos lá. Vamos pegar primeiro essa daqui, ó. Vamos pegar essa revista aqui de 1970, antes da gente chegar na que a gente precisa, que eu já tinha separado aqui, olha. Não importa aquilo em que pessoalmente creia. Sem dúvida, gostaria de ouvir os dois lados da questão. Veja, as testemunhas, quando se trata de uma pessoa que eles estão tentando ajudar, eles dizem assim, olha, precisa ouvir os dois lados da questão. Aí depois é interessante o tema que eles colocam, religião hipócrita. Presta atenção junto comigo para você ver. Olha só esse diálogo que ele coloca entre dois estudantes. E veja que interessante. Considere como dois estudantes com diferentes pontos de vistas, talvez considerassem o assunto. César, é bom vê-lo novamente. Pensei em encontrá-lo na reunião de jovens que realizamos a semana passada, mas não o vi. Notei que você não anda mais com a velha turminha. Onde é que tem se escondido? Bem, Pedro, tenho estado muito ocupado ultimamente. Sabe, tenho estudado a Bíblia. Logo você, estudando religião, jamais creria nisto. O que poderia uma religião oferecer a um camarada como você? Já por muito tempo eu não vou à igreja. Acho que a religião é antiquada e está morrendo. Sei o que você pensa. E é assim exatamente o que eu pensava antes de começar a estudar a Bíblia. Mas veja as coisas do seguinte modo. Pedro, se um advogado deixar de se manter em dia com a lei e começar a aconselhar seus clientes simplesmente à base de suas próprias ideias, será que culparia a lei por terem os clientes sido desorientados? Claro que não, é culpa do advogado. Exato.
É isso que se dá com a lei de Deus. A maioria das igrejas atualmente não aplicam a lei de Deus que encontram na Bíblia. Antes, seguem as suas próprias tradições e filosofias. É assim como acontecia quando Jesus estava na terra. Ele disse aos líderes religiosos dos dias deles: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, é em vão que persistem em adorar-me porque ensinam por doutrina os mandados de homens. Na verdade, alguns dos clérigos fizeram tentativas de modernizar as coisas, mas ao invés de aplicarem a lei de Deus, terminaram simplesmente ajustando-se ao mundo e perderam sua influência. Mas a própria Bíblia é realmente atualizada, me tem dado excelentes conselhos. Bem, nada tenho contra a Bíblia, mas o que me perturba são esses ares santimoniosos dos mais santos que os outros. Vejo pessoas frequentarem a igreja e pretenderem ser boas, daí saem de lá, agem pior do que antes. Se há algo que eu odeio é a hipocrisia. Acho que sou bom, acho que sou tão bom quanto eles, mesmo sem frequentar a igreja. Pelo menos você é honesto em seus conceitos, Pedro. Isto é muito bom. O hipócrita afirma ser uma coisa e faz outra. Mas veja o que a Bíblia diz sobre a hipocrisia. Todas as coisas que eles vos dizem, façam e observem, mas não façam segundo as ações deles. Depois ele cita 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Analise que esse artigo, ele ataca aqui as igrejas da cristandade, conforme você pode verificar, e o atacar das igrejas diz que os clérigos são hipócritas, as pessoas são hipócritas. Por quê? Porque, segundo eles, falam uma coisa e fazem outra. Mas e a organização? O que é que a organização tem feito? Considere comigo esse próximo artigo aqui. Você sabe de todos os fatos? Olha só que interessante, este artigo, onde eles vão falar sobre os meios de comunicação de massa. Perceba, essa sentinela aqui, ó, ela é de 2018. Eles estão preparando as testemunhas já faz algum tempo para não ouvir nada que ataque a reputação da organização. Porque eles sabem que são mais de 23 mil casos de pedofilia só nos Estados Unidos. São 1.000 casos na Austrália, fora outros e outros casos que existem. Então, é necessário, eles estão tentando fechar a comporta de qualquer jeito para que as pessoas não ouçam, para que as pessoas não enxerguem aquilo que está acontecendo. Então, eles dizem assim aqui no parágrafo 3. As pessoas são bombardeadas com informações. A internet, a televisão, outros meios de comunicação parecem ser uma fonte de assuntos que nunca tem fim. Sem contar a enxurrada de e-mails, mensagens de celular, notícias que recebemos de amigos e parentes. Por causa disso, espalhar informações falsas e distorcer fatos se tornou algo comum. Então precisamos ter muito cuidado. Devemos avaliar com atenção cada informação que chega a nós. Que texto da Bíblia pode nos ajudar? Provérbios 14:15. A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Olha que interessante. Então aqui, perceba que os textos da Bíblia sempre são aplicados da maneira como a organização quer. Agora aqui ela diz o seguinte, que é necessário você tomar cuidado. É necessário. Como que você vai tomar cuidado se você não tomar tempo para pesquisar? Porque veja que aqui eles dizem que o assunto não deve nem ser repassado. Quer dizer, se o assunto não pode nem ser repassado, eles estão tirando da pessoa o direito de pesquisar. São hipócritas. São hipócritas. Né? Agora veja só o parágrafo 4. O que é que diz? Portanto, para tomarmos uma boa decisão, precisamos ter certeza de que os fatos que temos são verdadeiros. Como que a pessoa vai avaliar os fatos se ela não pode pesquisar? Veja a hipocrisia desse pessoal. Por isso, não aceite informações de qualquer fonte. Escolha com cuidado o que vai ler. Não perca tempo lendo sites de notícias duvidosas ou e-mails e mensagens de textos com informações não comprovadas. Pois é, só que a matéria do SBT foi comprovada e muito bem comprovada. E tudo aquilo que tem ali, nós temos em cartas aos anciãos. São mais de 30 cartas em 30 anos que nós temos, né, mostrando que a sociedade Torre de Vigia, ela mudou as suas políticas, ocultou a pedofilia e continua ocultando por causa da regra das duas testemunhas. Agora veja só como eles tentam fazer a cabeça das testemunhas. Veja só,
Tenha cuidado, principalmente com sites apóstatas. O que eles querem é acabar com o povo de Deus e distorcer a verdade. Gente, isso é uma mentira tão grande, porque pensa bem, quem pode ir contra o povo de Deus de verdade? Quem pode? A igreja cristã foi perseguida durante o primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, a Idade Média. O povo de Deus está na terra. A igreja de Cristo está na terra. Nunca tivemos problema. E olha que interessante, nós só temos a Bíblia hoje depois da Bíblia ter sido perseguida, queimada, rasgada, de todas as maneiras fizeram de tudo para acabar com o povo de Deus. Mas não conseguiram. Agora, um grupo sectário que nasce nos Estados Unidos em 1870, que se autodenomina povo de Deus e tem medo dos seus podres aparecer, tem mesmo é que tentar controlar mentalmente a cabeça das pessoas. Isso é óbvio, né? O que eles querem é acabar com o povo de Deus e distorcer a verdade. Mas se existe uma verdade, vocês concordam comigo que essa verdade, ela não pode ser distorcida? Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu só terminar esse parágrafo e a gente já vai falar sobre isso. Informações erradas levam a decisões erradas. Seria um erro acharmos que a nossa mente e o nosso coração nunca vão ser afetados por tais informações falsas. Bom, eu creio que uma testemunha de Jeová já sabe muito bem que a sua mente está sendo atacada por informações falsas. E essas informações falsas, quem traz, não são as pessoas que eles chamam de apóstatas, não. As informações falsas são trazidas por eles mesmos. Vejam só agora o interessante. Isso aqui é exatamente o que a Igreja Católica fazia durante a Idade Média, pessoal. Gente, nós estamos mais de 600 anos, ou vai, dentro de um período, se a gente for colocar, de Idade Média até hoje, de quase 1000 anos, tá? E as técnicas não mudaram. O ser humano é corrupto, o ser humano é podre, o ser humano é baixo, quando se trata de dominar outros, conforme diz Eclesiastes 8:9, homem dominando o homem para o seu próprio prejuízo. Então veja agora as fontes que ajudam a ter os fatos, de acordo com a Organização das Testemunhas de Jeová. É de dar risada, mas nós vamos considerar. Veja só, onde podemos encontrar informações exatas e atualizadas sobre o povo de Deus? Bom, se você me fizesse uma pergunta dessa, eu diria, na Bíblia. Apenas a Bíblia tem informações exatas sobre o povo de Deus, que é a nação de Israel. Só na Bíblia tem, né? Aí ele diz assim, últimas notícias. É um recurso do jw.org que traz informações curtas, recentes, sobre coisas importantes que estão acontecendo com as testemunhas de Jeová em todo o mundo. Perceba, você tem que falar deles lendo o que eles escreveram. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa de eu escrever para vocês, como diz o meu amigo Eric, que eu sou o Elvis Presley, né? Então eu faço uma certidão de nascimento, coloco lá que meu nome é Elvis Presley, e aí eu saio, visto uma roupa branca, colarinho bonito, passo um gel no cabelo e saio cantando mal pra caramba que eu canto. E brigo com todo mundo, eu falo para todo mundo, vocês têm que acreditar que eu sou o Elvis Presley. Mas por que a gente tem que acreditar que você é o Elvis Presley? Olha, vocês têm que acreditar que eu sou o Elvis Presley, porque eu tenho aqui uma certidão de nascimento que eu fiz, então eu sou o Elvis Presley. Gente, pelo amor de Deus, né? Seria muita ingenuidade, é muita ingenuidade de uma testemunha de Jeová pensar que os fatos estarão no jw.org, que é escrito por eles próprios, eles manipulam a informação e colocam o que eles querem na informação. Imprensa é uma seção fixa do jw.org que traz reportagens mais detalhadas sobre assuntos relacionados à liberdade de adoração e ao nosso serviço de ajuda humanitária. E é interessante, por que, por exemplo, eles não colocaram lá no tópico imprensa a entrevista de mais de 3 horas do membro do corpo governante na Corte Real Australiana, depondo por causa da pedofilia? Por que será que eles não colocaram na imprensa ou nas últimas notícias? Nós ainda estamos esperando. Isso aconteceu em 2016. Nós já estamos em 2020,
a organização simplesmente fez de conta que Geoffrey Jackson nunca esteve na Corte Real Australiana. Por que eles não colocaram na imprensa que a repórter Ana Leal de Portugal enviou vários e-mails para eles pedindo explicação sobre a reportagem que foi feita em Portugal acerca da pedofilia, chamado Na Sombra do Pecado? Por que eles não colocaram na reportagem que a repórter Ana Leal, ela esteve lá na porta de Betel várias vezes, dando a oportunidade para que eles falassem com uma imprensa de verdade, mas eles não quiseram porque eles não têm argumentos, porque as cartas que ela apresentou, que são as mesmas cartas que eu tenho, são as mesmas cartas que qualquer ancião tem, elas mostram claramente uma proteção sobre aquelas pessoas que praticaram a pedofilia. Por quê que eles não colocaram então na imprensa? E aí depois o JW Broadcast, esse canal de televisão via internet, exibe vídeos com notícias atualizadas sobre as testemunhas de Jeová no mundo todo. Veja só então que interessante. Tudo isso eles colocam e dizem que estão trabalhando para informar as testemunhas de Jeová. Aí eu pergunto para você, que tipo de informação é que eles estão trazendo para as testemunhas? Que tipo de informação é que eles estão trazendo? Logo você percebe que não existe nenhum tipo de informação. Não existe nenhum tipo de informação. Por que não existe, ancião? Não existe nenhum tipo de informação porque simplesmente eles não têm interesse algum em trazer a informação como ela deve. Não existe o menor tipo de interesse. Agora nós vamos dar uma olhadinha nessa revista que nós estamos vendo aqui. Vou trazer para vocês agora. Essa sentinela é de novembro de 2019. A sentinela de novembro de 2019. Você vai dar uma olhadinha aqui e você vai ficar realmente abismado, porque é muito interessante que essas revistas elas estejam aí para que nós possamos tê-las à pronta consulta, e eles normalmente sempre se esquecem daquilo que eles escreveram. Então aqui está, né, no artigo, você está usando o grande escudo da fé, conforme eu acabei de apresentar para vocês. Vamos lá, vamos colocar para você de novo aqui, para você poder acompanhar com mais calma. Olha só que coisa interessante, a ilustração, conforme nós já colocamos. Então, nós temos aqui no parágrafo 8, olha só esse parágrafo 8, como ele é interessante. Vamos aumentar um pouquinho mais, para que isso fique bem registrado, para que nós possamos entender corretamente o assunto e para que não haja nenhum tipo de mal-entendido. Aí está a ilustração. Veja o parágrafo 8. Ok, vamos ver o parágrafo 8. Perceba, Satanás é o pai da mentira. Ele usa os que estão sob seu controle para espalhar mentiras sobre Jeová e sobre nossos irmãos e irmãs. Por exemplo, os apóstatas divulgam mentiras e distorcem fatos sobre a organização das testemunhas de Jeová. Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Se os apóstatas distorcem, eles deveriam ser processados, todos. Todos que fazem devem ser processados. Porque eles estão, na realidade, caluniando, concorda? Calúnia é crime. E aí depois eles dizem que eles espalham mentiras sobre a organização de Jeová. Bom, se existem mentiras, conforme eles próprios colocaram no primeiro artigo, existem os dois lados da questão. Percebam, pessoal, que interessante. Não é interessante para você que um membro do corpo governante nunca veio à imprensa dar uma entrevista, falar sobre o assunto, expor a verdade? Não é interessante isso? Porque, sabe, é a mesma coisa. Por exemplo, eu estou aqui todos os dias no canal, conforme vocês podem ver. Se alguém fala algo que eu classifico que é mentira, várias vezes vocês já me viram vir a público e dizer, gente, este assunto é mentira. Por quê? Porque normalmente, quando você apresenta a verdade nunca teme um exame. Mas eles dizem para as testemunhas.
Os apóstatas divulgam mentiras e distorcem os fatos sobre a organização de Jeová. Para isso, usam sites, programas de televisão e outras mídias. Gente, isso daqui é chamar uma testemunha de idiotinha, pequenininho, que precisa tomar uma mamadeirinha. Para ser delicado. Pessoal, pelo amor de Deus, se você está me ouvindo, vamos parar e pensar um pouco. Quem são os donos de televisão no país ou no mundo que são apóstatas? Qual o interesse dessas pessoas? Vejam que para que a reportagem do SBT fosse a público, nós esperamos uma semana. Por que uma semana? Porque não tinha vaga para colocar a reportagem, devido estar se cuidando nesse momento da peste que assola o mundo. Então não tinha vaga. Se houvesse algum interesse, né, do renomado Silvio Santos em denegrir a organização, você já imaginou? Então, pessoal, isso aqui é no mínimo. Dar uma chupeta para as testemunhas e chamar de crianças. Crianças idiotizadas. Para isso usam sites, programas de televisão e outras mídias. Essas mentiras estão entre as flechas ardentes de Satanás. Olha que interessante. Aí eles não dão a oportunidade para que a pessoa possa consultar, para que a pessoa possa enxergar o outro lado. Simplesmente isso são mentiras de Satanás. Eles se fecham em um casulo. Quando eu era criança, tinha um bichinho, que eu acho que a grande maioria de vocês conheceu, era o tatuzinho. O tatuzinho, o que é que acontecia com o tatuzinho? O tatuzinho, ele fazia o seguinte. O tatuzinho, você ia pegar ele fechava. Virava uma bolinha. Era interessante. E dava uma bolinha bem perfeita, né? Assim são as testemunhas de Jeová. É o efeito tatuzinho. Né? Quando eles percebem que existe um perigo para confrontá-los com a verdadeira verdade, ele se torna um tatuzinho, ele se fecha. Uma testemunha é capaz de perder amigo, perder pai, perder mãe, perder todo mundo, porque ele não quer ouvir nada. Esse é o treinamento, não é? Esse é o treinamento cognitivo que a organização ministra na cabeça das pessoas, mais conhecido como lavagem cerebral. Ou seja, não fale daquilo que eu creio. É dessa maneira. Aí depois ele diz assim, olha, o que fazer se alguém quiser conversar com você sobre essas mentiras? O que fazer? Não escute. Olha a ignorância onde a coisa chegou. Gente, se são mentiras e eu tenho a verdade, por que eu vou ter medo? Ué, peraí, pode falar para mim a mentira que você quiser. Você pode falar para mim a mentira que você quiser. Eu sei em quem eu tenho crido. Entendeu? Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa de eu chegar aqui e orientar vocês e dizer assim, olha pessoal, se vocês verem algum site na internet falando mal de Jesus Cristo, não vejam esse site. Ué, se você quer ver, o problema é seu. Você sabe em quem você tem crido? Você conhece a verdade, que é Cristo? Eu conheço. Então, uma vez que eu estou na verdade, que é o único, que é o Senhor Jesus, por que eu vou ter medo? Não escute. Por que agir assim? Porque temos fé em Jeová e confiamos em nossos irmãos. Não! Eles não confiam em irmãos nenhum. Se eles confiassem nos irmãos, não precisava, por exemplo, 2 pessoas retirar o dinheiro da caixinha de contribuição, não é? Um servo ministerial e mais um irmão. Se eles confiassem nas pessoas que estão lá dentro, não precisava, por exemplo, o depósito bancário ser conferido, né, por mais de uma pessoa. Se eles confiassem nas pessoas, né, não precisava 3 pessoas dentro da organização para abrir uma conta bancária. Se eles confiassem nas pessoas, eles mandariam as cartas dos anciãos
para todos os publicadores. Não é? Não confia? Não é? Então veja que eles não confiam. Não é? Os assuntos para anciãos são assuntos de ancião. Assunto de servo ministerial é assunto de servo ministerial. Então não existe isso. Não existe confiança alguma. Aí eles dizem, nós não queremos ter nenhum contato com os apóstatas. Veja, para que a pessoa não veja a notícia, agora eles dizem assim, nós não queremos ter nenhum contato com os apóstatas. Quer dizer, se você vê a reportagem do SBT, significa que você estava tendo contato com os apóstatas. Mas, na verdade, o efeito está sendo contrário. Porque quanto mais a organização ela fala, pior fica nesse aspecto. Vejam só que interessante, eu acabei de receber de um ancião lá do Ceará. Né? Ele diz assim, olá, mano, boa tarde. A reportagem do SBT está surtindo efeito aqui. Tem até ancião com medo de ser investigado. Os publicadores querem respostas. Os mais bitolados dizem que é coisa de apóstatas. Aí eu explico que a palavra apóstata se refere a quem renega a Deus e a Cristo. Foi positivo, irmão. Já mandei um 6 pesquisar o JWR. Jesus está operando. Quem nos manda essa fala é o ancião liberto lá do Ceará. E ele diz, seu trabalho está valendo a pena. Hoje eu conversei também com o ancião na graça de Cristo. O ancião na graça de Cristo comentou comigo que vários irmãos estão assistindo a reportagem e estão perguntando, como ele é ancião coordenador, estão perguntando para ele como é que é essa história, não é? Por que está acontecendo no Brasil? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostei muito de um comentário, se eu achar rapidamente, porque esses grupos de WhatsApp, eles são muito dinâmicos, né? E eu quase nunca vejo. Então, eu gostei muito de um comentário que se deu hoje aqui, que o nosso irmão Raimundo, acabei de achar. O nosso irmão Raimundo marcou o Paulo Sávio, e eu achei interessante, porque alguém, comentando sobre a reportagem do SBT, né, criticou. E o Paulo Sávio falou uma coisa que é exatamente o que eu tenho considerado aqui. E isso vai valer muito a pena vocês agora saberem. Veja só. Paulo diz assim no comentário, isso é o Paulo respondendo. Você continua não entendendo nada. Não estamos tratando de questões jurídicas, mas das políticas organizacionais que favorecem a continuidade da prática e não protegem a vítima. Quem tem que investigar e punir são as autoridades competentes. A torre não tem legitimidade para fazer tribunais internos comandados por homens despreparados, nem inibir a exposição da acusação. Deixar nas mãos de Jeová é o que acaba acontecendo na maioria dos casos, que torna esta seita o paraíso dos pedófilos. Então, eu gostei muito desse comentário, onde o Raimundo marcou aqui o Paulo, foi um comentário do Paulo, né? E então, um grande abraço ao Paulo Sávio também. Então, pessoal, olha só que interessante. O que é que nós temos, então, nesse momento? A organização agora acuada. Veja, quem não deve, não teme. Coloque isso na cabeça de vocês. Quem não deve, não teme. Se a organização mandou entrar com uma ação para bloquear, não é? As buscas e a apreensão e o processo de modo geral, e o desembargador negou, porque isso aí já tínhamos na reportagem, isso está na reportagem do Ministério Público, não é? Se o desembargador negou, aí eu pergunto para vocês, por que eles entraram tentando bloquear as buscas e a apreensão? Se está tudo certo, não é a organização de Deus? Não está tudo certinho, não está tudo bonitinho? Pessoal, olha, uma coisa, é por isso que eu digo para vocês, o momento está chegando. O momento está chegando. Nós vivemos para ver esse dia. O momento está chegando. Ancião, que momento é esse? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, tem
uma coisa muito bem amarrada com a outra. Uma coisa muito bem amarrada com a outra. Vocês querem ver por que o momento está chegando? A Organização das Testemunhas de Jeová nunca vai conseguir se livrar dos arquivos que ela tem, que são relatórios dos casos de pedofilia. Mesmo que ela digitalizar, ela não vai conseguir. Esses documentos vão ter que estar em algum lugar. Não adianta. Não adianta. Esses documentos têm que estar em algum lugar. E eles vão ter que prestar contas por tudo isso. Sabe? Se os anciãos começarem a enviar esses documentos por e-mail, esses e-mails vão aparecer. Se os anciãos começarem a registrar esses documentos dentro do site, em alguma área secreta, isso vai ter que aparecer. A Polícia Federal, quando cai em cima, ela simplesmente cai e acabou. E acabou, não adianta. Então a organização, ela está no mato sem cachorro. É aqui que eu quero aproveitar e lembrar para vocês. Algumas pessoas estão ainda nos criticando, falando sobre aquela questão da associação. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, o que nós pretendemos é exatamente isso. É fazer a exposição das políticas da torre de vigia. Seja elas de modo midiático, como ancião, conforme nós já falamos, através de outdoor. Né? Através de outdoor. Hoje eu conversava com um irmão, um dos que vai ser diretor na associação, e nós conversamos longamente pelo telefone. A ideia é a gente colocar outdoor nos principais salões de assembleias do Brasil, próximo a esses salões, onde o trânsito para. Essa é a ideia. Fazer com que as pessoas vejam aquilo que eles não podem ver aqui, não é? A ideia é, sim, estarmos juntos na mídia. Por exemplo, uma reportagem como essa foi muito interessante. Está excelente, foi ótimo. Os irmãos que participaram estão de parabéns por terem participado. Agora você imagine, quando existe uma greve dos metalúrgicos, né? Isso aqui é um exemplo para você entender. Quando existe uma greve dos metalúrgicos, por exemplo, a televisão, ela não sai, por exemplo, atrás de todos os metalúrgicos. Ela não sai atrás de todos os metalúrgicos. Ela não fica procurando metalúrgico, por exemplo, na rua para falar, olha, fala aqui alguma coisa com a gente. Não, ela vai no sindicato dos metalúrgicos, ok? Porque lá estão coletadas informações e pessoas preparadas para dar a informação da maneira como se deve. Então, veja só, quando nós tivermos a associação pronta, não é que a gente vai sair, vai entrar, vai sair ganhando causa, porque tem alguns dizendo assim, olha, eles estão querendo dinheiro, né? Eles estão querendo dinheiro, eles sabem que essas causas não vão dar em nada, e não sei mais o quê. Gente, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, se vai dar ou se não vai dar, a gente não pode prever o futuro. Uma coisa é certo, você já parou para pensar? Reportagens como essa, mais de uma vez no Brasil, e você colaborando com isso, você já parou para pensar nisso? É exatamente para onde a gente quer ir, gente. O que nós precisamos é forçar a sociedade torre de vigia a acabar. Primeiro, com a regra das duas testemunhas, no caso de pedofilia. Isso tem que ser denunciado. Isso é acobertamento de pedófilo, tá? Então isso daí a gente vai trabalhar e vai trabalhar pesado em cima disso, né? Um outro ponto que nós queremos trabalhar, o termo apóstata. Esse termo tem que deixar de existir para com aquelas pessoas que não concordam com essa empresa. Então não adianta, isso aí a gente vai pegar pesado também. Isso é discriminação. Isso é discriminação igual você chamar alguém de preto, isso é igual discriminação igual você chamar alguém de viado, isso é discriminação igual você chamar uma pessoa de qualquer coisa que não preste. Então eles não têm o direito de chamar ninguém de apóstata. O único que tem direito de julgar se alguém é apóstata ou não chama-se Jesus Cristo. É só ele que pode julgar. A gente não pode fazer isso. Então eles vão ter que pagar esse pecado aí também.
E mais uma coisa interessante que eles também vão ter que responder são os crimes de ostracismo, alienação parental, tudo isso por conta das suas regras de desassociação. Então, tudo isso daí é o que nós estamos continuando a pleitear. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso para vocês verem que uma ação isolada desses irmãos, já fez o que fez. Imagine se nós estivermos organizados, né? Imagine se nós estivermos organizados. Então, gente, é isso, né? É isso. Conforme eu acabei de falar, tem muita gente, às vezes, acaba falando besteira, acaba atacando. Não se deixem enganar, ouçam o que eles têm a dizer. Ouçam, porque isso só vai ajudar você a compreender a verdade no andar da carruagem, né? Ouçam o que eles têm a dizer. Se você quiser ouvir, tiver saco para isso, né? Agora, se não, você vai deixar para lá, né? Então, pense nisso, eu tenho certeza, olha, eu tenho certeza, se Deus quiser, acabando esse tal de coronavírus, a gente vai ter informações, eu tô para ir para uma reunião com o Maurício, né? Tô para ir para lá falar com o doutor Maurício, ainda não deu tempo, nós vamos sentar, vamos rever o estatuto, em seguida nós vamos marcar uma reunião com os diretores, né? Salvo só o Eric, que está longe, né? Mas que tem ajudado bastante no aconselhamento dessa causa. Mas nós vamos marcar uma reunião, vamos bater martelo, vamos assinar as atas e a associação estará em andamento para o trabalho. Aí depois é só uma questão de entender como se associar, como contribuir para isso. Mas uma coisa eu quero dar certeza para vocês. Se uma reportagem já andou para esse nível, você imagine se nós estivermos organizados, né? O barulho que a gente vai fazer nesse país em relação aos sinceros que precisam enxergar de verdade quem é a organização, tá bom? Então tá joia. Bom, gente, são muitos irmãos, esse assunto realmente deu pano para manga, é muita gente comentando, eu não vou conseguir ler o comentário de todo mundo, não vou conseguir, mas eu quero mandar um abraço a todos vocês, quero agradecer a você que orou pela minha vida, que esses 2 dias eu estava meio sumido, porque eu estava ruim, viu? Mas graças a Deus estou melhor. Mas o cristão legendário, ele diz assim, se quiséssemos ver a torre só piorando, nós não faríamos nada, pois isso dá muita munição para a gente. Exatamente, né? Para que a gente vai ficar perdendo tempo? A gente vai ficar perdendo tempo, sabe, atacando o ataque pelo ataque. Não. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não me prestaria a esse serviço. Eu tenho coisa muito mais importante para fazer na vida do que ficar perdendo tempo, com torre de vigia, você entendeu? Só para, estamos falando mal da torre. Esquece isso. O objetivo é muito maior, o objetivo é ajudar os sinceros, o objetivo é buscar justiça, o objetivo é fazer essa organização entender que aqui no Brasil pode parecer bagunçado, mas não é não. Pode parecer bagunçado, mas não é não, tá? A gente vai continuando, a gente vai falando aqui, tem um monte de gente, quero agradecer a todo mundo. O Luiz César diz assim, olha, Edson, eu vou alugar um caminhão de som e levar em frente a um congresso e ali se manifestar todas as porcarias deles. Todos irão ouvir bem alto. O que acha disso? Luiz, eu entendo a sua indignação, mas eu não acho uma boa ideia. Porque o culto, ele é livre. Todos têm direito de cultuar ou de adorar da maneira como acham. Ali é um local que é reservado para eles. Ali é um local onde eles estão da maneira deles, achando que estão adorando a Deus, né? E se nós fizermos isso, seria invasivo, seria antiético. O que nós temos que fazer é fazer eles responderem na justiça. Na justiça, isso a gente vai fazer eles responder. O que nós podemos fazer, conforme eu citei, colocar outdoor nos caminhos dos salões de assembleia.
Isso vale a pena fazer. Que nem nós temos um projeto para colocar um outdoor em Jundiaí, em frente de um salão do Reino Grande que tem lá, né? Então, isso vale muito a pena. Agora, eu não vejo como uma boa ideia fazer esse tipo de exposição, porque eu acho que só daria munição para eles, né? Então, eu acho que é isso daí. Um grande abraço para todos vocês. Cadê? Tinha um comentário do Eric aqui. A Rosângela diz: as TJ sofrem imunização cognitiva. Necessita de muita oração e paciência para ajudá-los. É verdade. O Eric diz: irmão Edson, o mais paradoxal é que nos julgamentos a torre apela para o direito de segredo do voto clerical. Mas entre eles dizem que não existe clero lá dentro. É verdade. Isso aqui também vai aparecer um vídeo logo logo. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. O Anselmo, na graça de Cristo, mandou uma mensagem aqui. Se fosse falsas, os advogados da organização não entravam com petição para barrar a investigação. Exatamente. Então, a organização, ela trata as testemunhas como débeis mentais. Então, glórias a Deus pela sua vida, que já se libertou. E eu vou continuar insistindo que o único caminho, a verdade e a vida se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima tarde. Eu volto. 5 minutos, eu volto com outro assunto. Tá bom? Não espere o YouTube te notificar, não. Não espere, porque ele dá umas voltas violentas. Tá bom? Dentro de 5 minutos aí eu tô voltando. Deus abençoe a todos.